O que há a lamentar nesse episódio é que essa junção de interesses ocorra sem que nem meio quilo de interesse público tenha sido levado à balança, né? Não tem programa de governo, não tem nenhuma discussão sobre política pública, não tem nada. Só a conveniência eleitoral das duas partes. Não se discutiu o programa de governo, por que é que o Alckmin migrou da social-democracia para o socialismo moreno do PSB, sem justificar, sem se explicar aos seus eleitores. Então, há esse déficit de explicações. E, num outro prato da balança, há uma desavença ainda em relação à composição em alguns estados, e o principal deles é o estado de São Paulo. No instante em que selam esse acordo que vai levar à formação dessa chapa inusitada, Lula-Alckmin, o PT e o PSDB estão se encaminhando para disputar o governo de São Paulo em palanques separados. O Datafolha, que foi divulgado agora, ontem, reforçou os argumentos que o Márcio França, do PSB, vem utilizando para resistir à tese de que ele deveria trocar a corrida estadual pela disputa ao Senado, declarando apoio à candidatura do Fernando Haddad, do PT, ao governo de São Paulo. O Haddad está liderando a pesquisa do Datafolha, com 29% das intenções de voto. O França aparece em segundo, com 20%, mas ele ostenta uma taxa de rejeição menor e, assim como indicavam as pesquisas próprias feitas por encomenda do Márcio França, que sempre sustentou que dispõe de maior capacidade de crescer, porque tem um desempenho melhor entre os eleitores conservadores, ele vai melhor nessa área do que o Haddad. Assim como indicavam as pesquisas dele, também o Datafolha recolheu dados que reforçam essa tese. Entre os eleitores que aprovam o governo Bolsonaro, 23% declaram que votam em Márcio França. Ele está praticamente encostado no Tarcísio de Freitas, que é o candidato do Bolsonaro em São Paulo, e obtém 26% nesse nicho do eleitorado. E entre os que se dizem adeptos do PSDB, o Márcio França belisca ali 32% dos votos. É mais do que o dobro dos 14% que são amealhados pelo próprio Rodrigo Garcia, que é o candidato do PSDB, um neotucano, egresso do DEM, que agora é candidato do PSDB ao governo de São Paulo. E a eventual saída do Márcio França do jogo não beneficiaria só o Haddad. O Haddad iria para 35%, mas o governador Garcia, esse Rodrigo Garcia, ele entraria no jogo junto com o bolsonarista Tarcísio, ambos empatados ali com 11% e com um enorme potencial de crescimento. Então, o PT já está se conformando com a hipótese de disputar o governo de São Paulo com o PSB e está celebrando o fato de que vai ter 2 palanques para o Lula em São Paulo. Mas pode não ser bem assim, porque o Márcio França tende a encostar a sua campanha no Alckmin, que ainda tem algum prestígio em São Paulo. E, se for necessário, ele não vai hesitar em explorar o antipetismo, que ainda é um sentimento muito forte no estado de São Paulo. Agora, Josias, o PT está deixando à disposição a vaga de senador para Márcio França. Para Márcio França interessa essa vaga? Porque a disputa pelo Senado em São Paulo não vai ser tão simples, né? É uma vaga apenas e, segundo a pesquisa de intenção de voto, Datena lidera. Se ele não desistir, né? O Márcio França está em segundo até nessa pesquisa que foi feita em relação ao Senado. Vale a pena para Márcio França abrir mão da disputa em São Paulo para concorrer ao Senado? O Márcio França já foi governador porque herdou a cadeira de governador do Alckmin, né? Foi vice do Alckmin. Depois ele tentou a prefeitura e bateu na trave na disputa que ele teve com o Dória para o governo de São Paulo. Bateu na trave realmente. Então ele está apostando as suas fichas agora no governo de São Paulo, que é o que interessa a ele. Então ele precisaria estar muito mal na pesquisa para sair desse jogo, ou precisaria ter uma certeza de 100% de que se elegeria senador. Então ele não tem essa certeza de que está eleito para o Senado e tem dúvidas quanto à impossibilidade de chegar ao governo de São Paulo. Então ele está nesse dilema. E até aqui, pelo que se diz, pelo que se conversa com ele não demonstra a intenção de trocar uma coisa pela outra. Ele acha realmente que tem chance de chegar ao governo de São Paulo, porque a taxa de rejeição do Haddad é maior, a dele é um pouco menor, o Haddad é mais conhecido do que ele,
e ele acha que tem maior possibilidade de crescimento se chegar ao segundo turno. Então, dificilmente ele vai abrir mão disso, a menos que tenha uma composição ali, que o partido force a mão, mas não parece também que o PSB tenha essa disposição de encurralar o Márcio França, até porque ele não está mal na pesquisa. A pesquisa mostra que ele, de fato, tem condições, é um candidato competitivo.